Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula de terça-noite. Hoje o tema vai ser bem interessante. É um tema que a gente atende bastante na emergência, mas a gente às vezes não tem muito tato dele, porque nosso serviço não tem oncologia. É sobre emergências oncológicas. Quem vai dar essa aula para a gente é a Tamires. A Tamires é de casa, né? Lá do Odilon. Além disso, ela é mestranda em urgência lá da UFMG. Seja bem-vinda, Tamires. Obrigada, Clarice. Emergencista. Então é isso, né? Todo mundo me conhece, preceptora lá do programa de urgência lá do HUB. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as emergências oncológicas. Então, é um tema bastante complexo, né? Para o pouco tempo que a gente tem, mas ficar relembrando ele, né, faz a gente pensar nesses diagnósticos e ganhar tempo para o nosso paciente. Hoje a gente vai abordar, né, mais de forma, talvez não superficial, né, mas relembrar os principais tópicos, então, de síndrome de veia cava superior, síndrome de listo tumoral, síndrome de compressão medular, hipertensão intracraniana induzida por neoplasia e neutropenia febril. Aí, pessoal, se eu estiver indo muito rápido, qualquer problema, é só sinalizar aqui para mim, tá bom? Então, a síndrome da veia cava superior. Essa síndrome, então, ela vai ser uma compressão ou invasão da cava superior pelo tumor ou uma trombose da veia cava superior. Ela é de etiologia maligna em 60 a 85% dos casos, sendo que essa síndrome é o primeiro sintoma de apresentação do tumor em até 60% dos casos. 80% dos casos malignos são causados por tumores primários do pulmão direito, 15% de linfomas não Hodgkin e 5% por tumores metastáticos. Tem também, né, os outros 40% de etiologia não maligna, aqui só para citar, né, que não é o foco da aula de hoje. Então, aqui os sintomas, né, a classificação vão ser pelos sintomas. Então, tem essa classificação aqui. Então, o paciente assintomático é aquele que só tem uma obstrução radiográfica dessa veia cava superior. O leve é o paciente que tem edema de cabeça e pescoço, mas não tem nenhum tipo de disfunção. No moderado, já é um paciente que tem o edema da cabeça, mas ele apresenta algum tipo de comprometimento funcional. Então, aqui ele coloca disfagia, tosse, comprometimento leve ou moderado de movimentos da cabeça, da mandíbula, distúrbios visuais. O 3 e o 4, ele já coloca como edema cerebral leve a moderado e edema laríngeo. E o 4 com progressão disso. Então, vai ser um edema cerebral, né, mais grave e o edema laríngeo com sinais de gravidade. Então, estridor e também um comprometimento hemodinâmico significativo. E o grau 5 é o paciente evoluindo já a óbito. Aqui, alguns sinais, né? Então, esse paciente com uma distensão dessas veias do pescoço, da parede torácica, lembrando que, nesse caso aí, é de uma instalação mais insidiosa. Aqui é um edema de face, e olha aqui o antes e o depois da paciente, né? Se a gente não conhece, não pensa nisso, né? Não parece uma doença, né? Se a pessoa já, né, for assim. Então, olha só como que é interessante. Esse é um sinal de Pemberton, é quando o paciente ele eleva os braços acima da cabeça por mais ou menos 1 minuto, e aí ele vai ter uma pletora facial, sensação de dispneia, sintomas de pré-síncope, e é bastante sugestivo. Nesse estudo aqui, apesar de antigo, é um estudo com uma série de casos, com 86 casos, que mostrou que até em 84% dos pacientes tinham alterações no raio-x. Então, o raio-x é uma ferramenta bastante interessante para a gente fazer o diagnóstico. Esses pacientes, as principais alterações eram alargamento mediastinal e derrame pleural. Lembrar aqui dos exames laboratoriais, né? Então, hemograma com plaquetas, gasometria arterial, com lactato, coágulo, íons e ácido úrico. O diagnóstico vai ser por aqueles sinais e sintomas, o exame de imagem e pela gravidade desses sinais e sintomas de acordo com aquela classificação.
O artigo que eu usei, ele fala que nesses sintomas mais leves a gente pode usar até um duplex de subclávia. Mas acaba que os pacientes, eles acabam caindo com a necessidade de uma TC com contraste, porque ela vai mostrar o nível de extensão dessa obstrução. Os pacientes mais graves, eles vão acabar precisando dessa TC com contraste, onde o TC, que tem uma ótima sensibilidade e especificidade, e lembrar de quando for fazer o pedido, colocar qual que é a sua hipótese diagnóstica, porque a fase venosa desses exames, elas não são de rotina para o radiologista. Então, eu tenho que fazer uma fase diferente lá para poder avaliar melhor a subclave. Então, como medidas iniciais, o que a gente pode fazer? Evitar a punção venosa, né, de membros superiores, elevar a cabeceira ao 2 só se saturação menor que 94%. Corticoides é um pouco controverso, porque não tem um estudo eficaz, né, que mostra a sua eficácia. Alguns mostram que ele pode reduzir a carga tumoral de linfomas e timomas, mas ele também pode prejudicar se o paciente for precisar de biópsia. Caso, né, após discussão com a equipe, for fazer o corticoide, é a dexametasona, 4 miligramas a cada 6 horas. Quanto à parte, né, hemodinâmica, esse paciente ele precisa ficar euvolêmico. Então, a gente quer evitar a hiperidratação e quer evitar a hipovolemia. Então, é uso com cautela, tanto do cristalóide quanto dos diuréticos. Lembrar sempre, né, de avaliação e estabilização pelo ABCD. Então, nesse caso, sempre considerar como uma via aérea anatomicamente difícil, né? Lembrar de planos A a Z, considerar a intubação no bloco, né? Que a gente não sabe a real extensão desse tumor, pode ter certo tipo de comprometimento. Se você precisar intubar esse paciente, lembrar de individualizar os parâmetros da ventilação, porque senão você vai aumentar muito a pressão intratorácica e você pode piorar muito o comprometimento hemodinâmico desse paciente. Então, no C, a gente já comentou, né, que é manter a euvolemia e vai fazer um suporte hemodinâmico com aminas, conforme a evolução normal, que a ações seriadas, sensório desse paciente, proteção de via aérea necessária. O tratamento, ele vai se basear também nos sintomas. Então, se é sintoma com ou sem risco de vida. Se for sintomas com risco de vida, a gente tem que ver se a estenose é por compressão do tumor sem trombo ou se é uma estenose com trombo. Se ela for sem trombo, o paciente precisa colocar um stent na veia e não tem consenso quanto à terapia antitrombótica. Se tiver estenose com trombo, aí esse paciente precisa fazer, de preferência, uma trombectomia mecânica, mas se não tiver disponível, pode ser feito com alteplase, desde que o paciente não tenha contraindicações. E nesse caso, ele vai ser anticoagulado. Se forem sintomas sem risco de vida, esse paciente vai precisar fazer um diagnóstico histológico e, a partir daí, definir qual que é o melhor tratamento para ele. Se vai ser rádio, químio, cirurgia ou stent. Próximo assunto, passando para a síndrome da lise tumoral. Até aí, tudo bem, pessoal? Está muito rápido? Tudo certo, pode continuar. Tá vendo? Então, a síndrome da lise tumoral, ela é causada por um aumento, né, uma grande degradação de células malignas, que vai cursar com distúrbios iônicos. Então, vai ter hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia ou hipocalcemia, que podem, né, evoluir com arritmias cardíacas, insuficiência renal, crise convulsiva ou óbito. Ou ele classifica, né, através dessa classificação de Cairo e Bishop, em 2 tipos, né, a síndrome de lise tumoral laboratorial e a clínica. A laboratorial tem que ter 2 desses critérios e a clínica tem que ter laboratorial mais um critério clínico desse que ele coloca. Aqui ele coloca, né, os valores de referência, mas também lembrar que um aumento ou uma redução de 25% dos valores de base do paciente também é considerado positivo. Então, se o paciente tem os critérios laboratoriais e ele tiver pelo menos um desses clínicos, né, que é a creatinina 1,5 vezes o valor no limite superior da normalidade, arritmia cardíaca, PCR ou crise convulsiva. Então, aqui, o paciente chegou, a gente fez a suspeita
lembrar na solicitação dos exames, de pedir ácido úrico, fósforo e cálcio, porque não é uma coisa que faz muito parte da nossa rotina de solicitar. E aí a gente vai ver se esse paciente, ele já tem uma síndrome estabelecida, que aí a gente vai tratar, ou se ele tem, né, uma síndrome possível, mas sem a síndrome ainda estabelecida, que a gente vai fazer a prevenção. Então, quais fatores de risco, né, para a gente determinar qual paciente vai precisar de prevenção? Então, paciente com alta carga tumoral, tumores de alto grau com elevado turnover celular, idade avançada, tratamento com agentes que vão interferir nesse turnover, insuficiência renal prévia ou envolvimento renal pelo tumor, ou uso de drogas que aumentam o ácido úrico, que inclusive são algumas drogas que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, AS, tiazídicos, adrenalina, levodopa, metildopa. E aí, se o paciente for de baixo risco, a gente vai só fazer uma vigilância e controle laboratorial. O risco intermediário, hidratação venosa, e vai fazer alopurinol 10 mg quilo dia, dividido em 3 doses. Alto risco, hidratação venosa, e a rasburicase, que é a murato oxidase. Então, vai reduzir os níveis de ácido úrico, na dose de 0,2 mg por quilo. Essa parte aqui, pessoal, não é muito da nossa rotina. Geralmente são pacientes, né, que já com diagnóstico, que estão fazendo preparo para uma nova quimioterapia, por exemplo, e eles fazem isso aqui, que é a prevenção. Para a gente, normalmente, chega o paciente que vai precisar do tratamento, né? Então, lembrar sempre das medidas iniciais, avaliação e estabilização pelo ABCDE. Então, manter uma via aérea patente, assegurar uma adequada ventilação, oxigenação, suporte hemodinâmico, reavaliações neurológicas seriadas e procurar por demais alterações que possam auxiliar no diagnóstico. Porque, normalmente, esses pacientes que chegam para a gente, eles chegam sem um diagnóstico. E a hora que você vai ver, tá cheio de distúrbio único, distúrbio eletrolítico, e aí que você vai pensar num quadro de câncer, né? Então, assim, isso é muito comum lá na UPA, chega bastante. Assim, foi uma coisa até... esse da prevenção, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tinha estudado. Então, para o tratamento, esse paciente ele precisa de UTI, porque ele vai precisar de várias especialidades ali juntas, né, para a condução do caso. Vai precisar de uma hidratação venosa para manter um débito urinário de 3 a 4 ml quilo hora e não é recomendada a alcalinização urinária. A rasburicase é indicada na dose de 0,2 mg quilo dia, vai ser infundida em 30 minutos, e a duração do tratamento vai ser pela resposta clínica do paciente. Então, são reavaliações seriadas mesmo. Paciente com hipocalcemia, se ele tiver assintomático, ele não deve receber o tratamento e ir acompanhando com os exames laboratoriais. Se ele for sintomático, a gente vai ir repondo pequenas doses de gluconato e vai monitorizando os níveis séricos de cálcio, fósforo e a função renal. Só que se você está fazendo a hidratação, o paciente está com sinais de sobrecarga volêmica e não está corrigindo os distúrbios iônicos, aí é a indicação de diálise. E essa diálise, ela deve ser continuada, né? Até o paciente recuperar a função renal, ter corrigido esses distúrbios e retornar até um débito urinário aceitável. Passando agora para hipertensão intracraniana, né, induzida por essas neoplasias. Geralmente, né, apesar de existirem os tumores primários do sistema nervoso central, a hipertensão intracraniana pelas neoplasias são mais decorrentes de metástases. Essas metástases, elas têm disseminação hematogênica com predileção por hemisférios cerebrais. E elas vão causar esse aumento da pressão por conta de edema vasogênico, hemorragia ou hidrocefalia por obstrução ventricular direita. Lembrando que valores normais de pressão intracerebral são de 5 a 15 milímetros de mercúrio, uma hipertensão intracraniana leve é de 20 a 30, e uma hipertensão intracraniana grave é aquela sustentada maior ou igual a 40. Então, geralmente, esse paciente ele vai ter um início insidioso de sintomas, começando por uma cefaleia, que é pior ao acordar, podendo evoluir para vômitos, alteração do nível de consciência, ou até evoluindo a posturas patológicas, como decorticação, né? Ou apresentando sinais mais avançados, como papiledema e paralisia de pares cranianos, que nesse caso aqui, né, de midríase ou paralisia de terceiro par, já pode indicar uma herniação.
A tríade de Cushing também é um sinal já bem mais tardio. Quanto ao diagnóstico, né, a tomografia de crânio a gente tem bastante disponível, ajuda demais, né, a gente vê a extensão, se aquela hipertensão é por hemorragia, se é por edema, mas a gente não pode esquecer do ultrassom beira-leito, né, que pode ajudar também a gente a ver essa hipertensão intracraniana. Então, como que a gente faz? Tem aqui o globo ocular, na porção posterior, a gente vai contar 3 milímetros aqui para trás. Nessa segunda cruzinha aqui dos 3 milímetros, você vai mensurar a bainha. Se essa bainha tiver entre 5 e 6 milímetros, estando o paciente em 30 graus, quer dizer que ele tem uma hipertensão intracraniana. Novamente, né, a avaliação e estabilização do paciente pelo ABCDE e outras medidas que a gente pode instituir para esse paciente. Manter a cabeceira elevada, controlar fatores que podem agravar esse quadro, como hipoventilação, hipóxia, hiperglicemia, hipertermia, convulsões e dor. Então, a gente vai tentar minimizar isso o máximo possível. Vai evitar a hipotensão, por quê? Para a gente manter uma pressão de perfusão cerebral adequada e evitar áreas de isquemia. A gente quer manter uma eunatremia, e na verdade a gente quer evitar ao máximo uma hiponatremia. A gente vai tentar manter o sódio no limite superior da normalidade. Vai fazer dexametasona. Nos casos mais graves, a gente faz uma dose de ataque de 10 mg EV, seguido por 4 mg de 6 em 6 horas. A dexa, ela vai reduzir a permeabilidade vascular e o edema vasogênico, tem um efeito máximo em 24 a 72 horas. Nos casos mais leves, a gente pode omitir essa dose de ataque e já ir direto para a dose de 4 mg de 6 em 6 horas. A terapia osmótica, né, é individualizar caso a caso, né, mas geralmente são os casos mais graves, evoluindo com certo tipo de herniação ou um edema rapidamente progressivo, e a gente pode usar a solução salina ou manitol. O que a gente mais usa é NaCl a 3%, pode fazer em SS periférico, mas né, o paciente que às vezes tem restrição volêmica, precisa fazer um volume menor, a gente pode sim fazer o NaCl a 20%, aqui o artigo recomenda 30 ml, mas em acesso venoso central. Sempre lembrar de monitorizar os níveis séricos de sódio, paciente sempre monitorizado. Da mesma forma, o manitol, né, a gente faz de meio a 1 grama quilo, e atentar o risco de hipovolemia, o paciente também sempre tem que estar monitorizado. Aqui, essa parte, assim, é basicamente um resumo do que eu falei aqui, mas queria trazer outras considerações, né? Terapia osmótica a gente comentou. A intubação, a gente tem que preparar muito bem a questão, né, a escolha das drogas. Por quê? A gente quer evitar a hipotensão, para não aumentar áreas de isquemia, mas também a gente quer evitar a hipertensão, né? Que ela pode gerar, né, piorar um pouco o edema, mesmo que transitório, então a gente quer manter a pressão do paciente o mais estável possível, tá? A sedação tem que ser uma sedação mais profunda, às vezes a gente precisa usar Propofol. Se o paciente tiver com a hipertensão intracraniana, né, muito descompensada, não está respondendo às nossas medidas, a gente pode lançar a mão de uma hiperventilação transitória, porque ela vai causar um espasmo vascular para diminuir um pouco, né, esse edema vasogênico, até a gente instituir outras medidas. Conduta cirúrgica, então, é um paciente que está sempre em reavaliação pelo emergencista, pela equipe da neuro. E quando ele for refratário a muitas coisas, né, todas essas medidas que a gente instituiu, a gente pode fazer o coma barbitura. Não vou entrar, né, muito em detalhes, porque senão não dá tempo de a gente falar dos demais, isso aqui dá só uma aula. Passando agora para a síndrome de compressão medular. Então, aqui é uma compressão do saco dural ou da medula por um tumor extrínseo. Então, ele vai comprimindo essa medula. Geralmente são por neoplasias metastáticas, principalmente de câncer de pulmão, de mama ou mioloma múltiplo. E como que acontece, né, essa compressão? Qual que é o mecanismo de lesão? Vai ter a compressão, vai gerar uma estase e também vai gerar um edema vasogênico que vai cursar com déficit neurológico. Se a gente não intervir de forma rápida,
vai ocorrer uma lesão hipóxico-isquêmica neuronal com edema citotóxico e uma lesão irreversível e o paciente perder completamente a funcionalidade. 60% são de coluna torácica, tanto por conta da extensão, né? A coluna torácica é maior, né, do que as demais, e por esses tumores de pulmão e mama, que também são nessa região, então por isso que esse é mais comum. 10% são de coluna cervical e 30% de coluna lombosacra. Os sintomas são os 3Ds, sendo que a dor é o primeiro sintoma e um dos mais importantes. Déficit esfinteriano, tanto constipação quanto retenção urinária, e déficit motor, que já é um pouquinho mais tardio. O diagnóstico, o exame de escolha é ressonância com gadolina, que não é uma realidade no nosso serviço, né? Mas ela tem ótima sensibilidade, especificidade. Então, no nosso caso, a gente pede a TC de coluna. Nos casos que são muito, né? A compressão é muito grande, ela vai conseguir ver o que a gente precisa. Mas naqueles casos que são, né, mais simples, com menos extensão, a TC ela não detecta adequadamente a compressão medular. E aí, esse artigo trouxe que é possível fazer uma mielografia por TC. Isso é basicamente injetar, né, um contraste radiopaco dentro do canal medular. Só que tem que tomar cuidado, porque pode piorar o quadro, e tem que ver a expertise da equipe para fazer isso. Então, tem que discutir com radiologia, com a neurologia. Confesso que eu nunca vi fazer, tive que pesquisar para trazer aqui para vocês, mas, né, se for realmente uma suspeita muito forte e é o único recurso que você tem, é uma coisa que às vezes vale a pena ser discutida. O tratamento inicial, né? A gente faz a dexametasona também, 10 mg EV, seguida por 4 mg de 6 em 6 horas, que é da mesma forma da hipertensão intracraniana, ela vai reduzir o edema vasogênico e melhorar o déficit motor e a dor. A partir daqui, a gente vai definir os critérios de instabilidade dessa lesão. O artigo trouxe esse score, né, esse SINS. Eu não quis trazer ele aqui para não aprofundar demais, mas basicamente instabilidade é a incapacidade de manter o alinhamento fisiológico sob circunstâncias habituais. E se seu paciente está com dor e déficit neurológico, você vai tratar essa lesão como instável até que se prove o contrário, até que você consiga um exame de imagem para poder excluir. Então, novamente aqui, né? Avaliação e estabilização do paciente pelo ABCDE, além de repouso absoluto no leito, analgesia potente, prevenção de constipação e prevenção de tromboembolismo venoso. Quanto ao tratamento, a gente precisa definir se é instável ou estável. Todas as instáveis, o tratamento vai ser cirúrgico. Se ela for estável, a gente tem que ver se ela é radiosensível ou radioresistente. Radiosensível, vai para a radioterapia. Se for radioresistente, tem que ver a extensão de comprometimento. Se o comprometimento for menor, dá para fazer uma radioterapia estereotáxica ou cirurgia, né? Dependendo da avaliação. Se for um comprometimento maior, vai acabar precisando de cirurgia também. Agora, vamos para o último tema, falando da neutropenia febril. Então, a neutropenia febril, a gente tem que pensar nela, pacientes que estão em quimioterapia citotóxica e que fizeram essa quimio nas últimas 6 semanas. Então, é um paciente que tem febre e uma contagem de neutrófilos menor do que 500 células por micrograma. Lembrando que febre é uma única temperatura maior ou igual a 38,3 ou uma temperatura maior ou igual a 38 sustentado por pelo menos 1 hora. E o contágio de neutrófilos ou paciente que já se apresenta, né, com neutrófilos menor que 500 ou com uma expectativa de decréscimo desses neutrófilos nas próximas 48 horas. Então, o que é importante da gente como porta de entrada, né? É o reconhecimento precoce dessa situação, que é uma situação de muita gravidade para esse paciente. E essa identificação começa já na triagem. É o paciente que precisa, né, enfim, receber a triagem convencional, fazer o NIOS, mas também essa informação de químio, tentar conseguir ela logo na admissão. A gente vai fazer uma avaliação
avaliação inicial, então, a suspeita clínica, vai presumir essa infecção bacteriana e documentar a febre e já coletar a revisão laboratorial, fazendo um exame físico direcionado e detalhado para a gente poder ver se identifica corretamente o foco infeccioso e se a gente consegue direcionar uma antibiótico terapia empírica. Lembrando que essa avaliação e exame físico inicial, né, e coleta de exames tem que ser feita em até 15 minutos da triagem. E o início do antibiótico empírico tem que ser feito, idealmente, até 30 minutos da triagem e, no máximo, em 1 hora da triagem. Novamente, estabilização pelo ABCDE, então, mantemovera patente, oferta de O2 para um alvo de saturação maior do que 94%, suporte hemodinâmico, né, com hidratação, aminas, assim como a gente faz na sepse, reavaliações neurológicas seriadas e um exame físico, né, externo minucioso para ajudar a gente a identificar esse foco. Os exames. Então, basicamente o que a gente faz na sepse, aqui acrescentando, né, transaminases, não esquecer das hemoculturas, e a gente pode direcionar algum outro exame que a gente achar necessário, conforme a suspeita diagnóstica. Então, nesses outros exames, que não aqueles para avaliar disfunções orgânicas, que é o que a gente já pede, né, diariamente, então, por exemplo, swab nasal para pesquisa de painel viral, teste de Clostridium, análise de líquor, ou também os exames de imagem, conforme, né, a gente julgar necessário. E aí a gente vai partir para uma estratificação de risco. Para que essa estratificação de risco serve? Para a gente definir qual a via de administração do antibiótico, qual o local de tratamento e o tempo de tratamento. Ele coloca esse score de risco, né, que é o MESC, e também critérios clínicos. Os critérios clínicos, gente, são, assim, muitos mesmo, uma tabela imensa, mas basicamente é o paciente, né, hipotenso, taquipneico ou com qualquer tipo de desconforto respiratório, paciente evoluindo com sinais de insuficiência hepática, enfim, dor abdominal, alteração neurológica, basicamente o que a gente olha, assim, no paciente séptico. Esse aqui é um outro tipo de classificação, que é a Talcott, ela é um pouco menos citada do que a do MESC. E aí a gente pontuou no MESC, e aí no paciente de baixo risco é o que tem um MESC maior ou igual a 21. E aí, esse paciente de baixo risco é aquele que a gente pode considerar dele fazer um tratamento ambulatorial. Só que aí a gente precisa fazer outras avaliações. Então, esse paciente, além dele ter um MESC mais alto, né, ele não pode ter nenhum critério clínico de gravidade. E aí a gente vai fazer uma outra classificação, que chama classificação de CISM. Essa classificação, ela vai predizer complicações maiores em pacientes com tumores sólidos aparentemente estáveis. Então, dentro do baixo risco, a gente vê quem realmente pode e quem não pode fazer o tratamento em domicílio. Então, esse CISM de 1 a 2 é um paciente que é candidato a acompanhamento ambulatorial. Lembrando que, além dos critérios clínicos, a gente tem que ver a viabilidade, né, o suporte logístico para esse tratamento em domicílio e condições psicossociais do paciente, porque senão também ele tem que fazer o tratamento internado. Um CISM maior ou igual a 3, o paciente precisa de ser internado, e o paciente que já tinha um MESC lá menor do que 21, também é um paciente que precisa receber esse tratamento sobre internação. E aí, né, falando sobre o esquema de antibiótico, então aqui o paciente baixo risco, né, o MESC maior ou igual a 21, e classificou pelo CISM. O CISM de 1 a 2 é um paciente que pode ir ambulatorial, e aí aqui um esquema sugerido é de cipro, então uma quinolona mais um clavulin, ou clinda se o paciente for alérgico. Então, aqui um exemplo, né? Cipro 750 de 12 em 12 e um clavulin 500, 125 de 8 em 8 horas. Já o paciente de mais alto risco, a gente vai internar. Se o paciente não tiver risco para germe multiresistente, a primeira opção de tratamento é o cefepime 2 gramas de 8 em 8, EV. Ou então, o pipetazo 4,5 de 6 em 6 também EV. A gente vai considerar vanco se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica,
suspeita de infecção relacionada a catéter, infecções de pele ou de partes moles, ou pneumonia. Também vê, né, se o paciente tiver uma mucosite importante ou já uma cultura prévia com germe sensível apenas a vanco ou em profilaxia com quinolona. Se o paciente tiver risco para germe multiresistente, a gente vai dar preferência ao mero, 1 grama de 8 em 8 horas. Se ele tiver também feito o uso de antibiótico terapia nos últimos 60 dias. Aí, começamos o tratamento. Se o paciente tiver febre resolvida em 3 dias, a gente tem que avaliar a contagem de neutrófilos, né? E se foi identificado algum micro-organismo nos exames de cultura. Então, se os neutrófilos estão em recuperação e foi identificado um micro-organismo, a gente pode descalonar o antibiótico conforme o resultado do antibiograma e vai terminar o tratamento com 7 dias. Se nenhum organismo foi identificado e os neutrófilos continuam baixos, a gente vai continuar aqui lembrando que o paciente está sem febre, tá? A gente vai continuar o antibiótico por 7 dias e vai reavaliando o risco do paciente. Se ele, né, for baixo o risco, a gente pode descontinuar o antibiótico após esse período. Se ele for de alto risco, a gente vai manter antibióticos por 2 semanas. Então, se não foi identificado nenhum micro-organismo, mas o paciente está em ascensão dos neutrófilos por 2 dias consecutivos, a gente pode fazer nova transição para antibiótico via oral e descontinuar esses antibióticos se o paciente permanecer afebril por 2 dias consecutivos. Agora, se for um paciente de alto risco e que está com uma febre prolongada, que é uma febre sustentada por mais de 4 dias, vamos avaliar novamente os neutrófilos. Se os neutrófilos estão em ascensão, a gente vai continuar o regime de antibiótico empírico que a gente tinha instituído previamente e manter por 5 dias e vai acompanhando essa contagem. Se os neutrófilos estiverem baixos, a despeito do nosso tratamento, a gente vai considerar iniciar vanco ou vanco com algum antifúngico, ou só o antifúngico, né? Então, aqui é importante a gente pesquisar alguns focos de persistência. Então, considerar novos exames, novas culturas, exames de imagem, para fazer essa avaliação. Se precisar usar o antifúngico, o voriconazol é a primeira escolha. E aqui ele sugere, né, não é muito a nossa realidade, fazer acompanhamento com galactomanano, né, mas não é uma coisa que a gente tem muito disponível. E essa terapia antifúngica, ela deve permanecer por 2 semanas. É isso, gente. Acho que eu consegui dar uma boa resumida, né, mas devem surgir dúvidas aí. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Além de conseguir resumir, foi uma senhora aula, viu, Thaís? Muito obrigada pela aula. E apesar de não estarmos num serviço oncológico, não é incomum a gente atender esse tipo de paciente. Outro dia a gente teve uma hipercalcemia de malignidade, às vezes paciente, inclusive, que nem tinha diagnóstico de câncer.